Todos acharam? Versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. 35. Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande abundância. Versículo 40. E disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Como não tem fé? Como não tendes fé? Versículo 41. E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, irmãos, esse versículo aqui já vem tocando no meu coração, essa passagem aqui, já há bastante tempo. E quando a pastora Roberta falou que eu ia pregar, isso já tem umas 3 semanas, inclusive no dia da minha pregação, quem pregou foi o presbítero Wilder, e calhou da minha pregação cair, né, no dia de hoje. E a pastora Vanessa já havia pregado Marcos 4 numa terça-feira que não deu para me comparecer. Quando eu fiquei sabendo que ela pegou Marcos 4, eu falei: meu Senhor, justamente a pregação que eu ia pregar. Mas Deus renova a cada dia. Glória a Deus. Então eu posso pregar hoje, amanhã você pode pregar, amanhã outro pode pregar, que não vai ser a mesma coisa que Deus vai falar. Então, irmãos, vamos lá. Naquele dia, o Senhor chamou seus discípulos e disse para eles que iriam passar para o outro lado. Ele pegando o seu barco, colocaram no mar e foram em direção ao que o Senhor determinou. E em volta deles havia outros barcos, diversos barquinhos, e seguindo em direção ao que o mestre tinha mandado, no meio do caminho veio uma grande tempestade. Quem já andou de barco aí sabe que tempestade em alto mar é meio complicado. Para quem já pescou, homem que gosta realmente de pescar, né, marca pescaria, de repente pegar uma tempestade em alto mar é meio complicado, que o vento começa a soprar forte, o mar começa a se revoltar e a gente pensa que não vai sobreviver, né? E foi assim com aquele discípulo. Acontecendo isso daí, o mar se revoltou, o barco começou a ventar forte, eles pensaram que fosse naufragar, mas eu vou explicar isso aqui para vocês direitinho, porque por diversas vezes eu tenho certeza que todos já fizeram essa pergunta, e para mim também, eu já fiz essa pergunta para mim. Por que que o meu barco venta mais do que o barco do vizinho? Por que que eu estou passando a mesma tempestade que os outros barquinhos, mas o meu está balançando muito mais? Por que que os outros barcos são menores do que o meu, mas o meu está entrando água? Glória a Deus! Eu creio que todos já se fizeram essa pergunta. Por que, Senhor? Se eu sou servo seu. Por que, Senhor? Se eu te oro tanto, se eu te busco tanto, e a minha vida não vai para frente? Por que que o vizinho sempre consegue e eu sempre luto e não consigo? Por que, Senhor, no meu emprego eu faço tudo correto, mas quem recebe a promoção é meu amigo? Sabe por quê, irmãos? Eu vou explicar para vocês. Enquanto você estiver pelejando a sua peleja,
Deus vai estar na parte de trás do seu barco. Deus vai estar na polpa do seu barco. Porque Deus tem que estar, sabe aonde, irmãos? É na frente. Deus deu uma ordem para atravessarmos para o outro lado. Deus não disse que você tem que tomar a direção do barco. Então por que você está pelejando essa peleja? Por que você está passando pelas coisas e lutando com a força do seu braço? Por quê, irmãos? Por que na dificuldade da sua empresa, quando se levanta uma calúnia contra você, você vai lá e rebate essa calúnia? Por que quando você briga dentro de casa com seu filho, você vai lá e briga com seu filho? Enquanto você estiver tomando a direção do seu barco, Jesus vai estar na polpa do barco. Glória a Deus! Então, irmãos, aqueles discípulos foram no mar e pegaram essa tempestade, onde as águas começaram a entrar, começaram a bater o desespero, e um dos discípulos foram até a polpa do barco chamar o mestre. E se deparou que o mestre estava dormindo. Como que pode? Eu passando por dificuldade, eu passando pelas minhas lutas, pelas minhas brigas, e Jesus está dormindo. Será, Senhor, que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será, mestre, que o Senhor não está vendo quanta calúnia estão se levantando contra mim? Quanta perseguição no meu emprego, Pai? Será que o Senhor não está vendo? Está sim. Mas Jesus está permitindo você tomar a direção porque você quer. Porque quando você perdeu o controle do seu barco, ele está aqui atrás, só esperando você clamar a ele para ele tomar a direção. Mas para isso, você tem que se humilhar, você tem que se entregar diante do Senhor e colocar a sua vida, colocar os seus problemas, colocar as suas dificuldades na mão do Senhor, porque é Ele que peleja a sua peleja, não é você. Enquanto você estiver pelejando a sua peleja, a sua vida vai continuar desse jeito. Enquanto você continuar frequentando o que não tem que frequentar, a sua vida vai continuar desse jeito. Enquanto você continuar com amizades que não tem que ter, a sua vida vai continuar desse jeito. Então, irmãos, no versículo 37, está dizendo que levantou-se uma grande tempestade e subiram as ondas para cima do barco, de maneira que já enchia de água. Quando o seu barco enche de água no alto mar, você sabe que você vai naufragar. Mas eu falo para você hoje, se você colocar o seu caminho na mão do Senhor, você não vai naufragar. Porque quem está no barco é o Senhor. Quem está no barco é Jesus. No seu barco se encontra Jesus. Basta somente você clamar a Ele, que Ele vai assumir a direção do seu barco. E no 38, irmão, está dizendo assim: e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Será que o vento não tirou o sono do Senhor? Será que o barulho do mar não tirou o sono do Senhor? Não tirou o sono do Senhor, não. Sabe por quê? Porque Deus não se incomoda com isso. Deus não se incomoda das perseguições. Deus não se incomoda das fofocas. Deus não se incomoda, não. Deus só se incomoda com o coração aquebrantado. Deus se incomoda com aquele que é sincero com Ele e coloca toda a sua peleja nas mãos dele. Aí Ele vem, toma a frente da direção,
toma a frente do seu barco e a sua vida começa a mudar. Aí no 39 vai dizendo: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acata-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e grande foi a bonança. É assim que Deus vai fazer na sua vida, irmão. Quando você pegar a sua vida, entregar na mão do Senhor todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, o Senhor vai tomar a frente da direção e vai mandar acalmar. Aí vai ser aonde todos que estão em volta e vão ver o Deus que você serve. Porque lá no início, no versículo 35, não, no versículo 36, quando eles tomam o mar para ir para o outro lado, todos os barquinhos que estão em volta não estão indo em volta, não estão indo ali em vão, não. Eles não estão em volta ali, passando por aquilo ali, à toa, não. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês, irmãos, todos esses barquinhos são os seus amigos, são os seus parentes, são os seus colegas de trabalho que vêm dizendo para você assim: você não vai conseguir, você não vai crescer, você não vai prosperar. Aí Jesus pega você pela mão e estende dizendo: filho, eu sou contigo, agora a sua peleja é a minha peleja. E no versículo 40, disse-lhe: por que estáis tão temerosos? Como não te tendes fé? Então, irmão, só basta somente você crer. Só basta somente você ter fé no Senhor Jesus. Ter fé é crer naquilo que nós não vemos. Mas é ter fé é crer naquilo que nós sentimos. Então, irmãos, o Senhor nos diz: entrega a mim tudo aquilo que te aflige. Então, irmãos, eu não sei o que vocês estão passando, não sei o que cada um de vocês está passando nessa noite, como chegar a essas portas, como se encontra hoje, mas o Senhor manda dizer para você: tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que você está sentindo no seu coração, tudo aquilo que está acontecendo na sua casa, não é para você morrer, não é. Sabe por quê, irmão? Porque Deus achou graça em você. Tudo isso que você está passando, irmãos, é simplesmente para forjar o seu caráter. É simplesmente para Deus fortalecer a sua fé perante o Senhor. Então, irmãos, só basta somente a gente crer em Deus. E no versículo 41, diz assim: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses vão ser seus amigos, seus irmãos, seus familiares, que vão ver Jesus prosperar na sua vida. Irmãos, eu falo isso para vocês por experiência própria. Eu sou evangélico há bastante tempo, me desviei, voltei para Jesus, mas por muitas vezes eu tentei lutar as minhas guerras pelos meus braços. Para mim entender hoje quem é o Senhor na minha vida, eu precisei perder tudo que eu tinha. Eu precisei chegar lá no fundo do poço para hoje Jesus me colocar onde eu estou.
Mas eu precisei reconhecer. Eu precisei me quebrantar e entregar a minha vida ao Senhor, os meus problemas na mão do Senhor, para simplesmente Ele falar assim: filho, tudo aquilo que você está passando acabou, porque agora quem peleja a sua peleja sou eu. Então, irmãos, eu digo para vocês, não briguem com a força do seu braço. Não lutem com as forças dos seus braços, porque a gente não vai conseguir. A gente vai pensar: Deus, será que o Senhor não está vendo tudo que eu estou passando? Deus está vendo sim, irmãos. Deus está vendo sim. Mas Deus está vendo também que você está passando isso tudo porque você quer. Porque você quer tomar a frente da situação. Você quer tomar a frente daquele barco. Você quer conduzir aquilo que o Senhor pediu para você não conduzir. Ele só deu a ordem: vamos para o outro lado. Glória a Deus. Ele não pediu para você pegar o seu barco e você conduzir. Quando você pega as suas dificuldades, você toma a frente para você resolver, Deus sai de cena. Quando você toma a frente, Jesus deixa você passar e fica na sua retaguarda, só esperando você perder o controle da direção. Que quando você perde o controle da direção, o Senhor está à sua volta para tomar a direção, porque Ele nunca perde o controle de nada. Ele tem o controle de tudo, irmão. Então, irmãos, aquilo que você passou no seu emprego, na sua casa, no seu ambiente de amigos, Deus vai te restituir novamente tudo. Assim como lá no livro de Isaías, se eu não me engano é 61, versículo 7, vem dizendo que no lugar da sua vergonha, tu terás dupla honra. Assim o Senhor vai fazer contigo e comigo, se a gente colocar o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, tudo na minha vida e na vida da minha esposa, hoje, primeiramente a gente entrega na mão do Senhor. A gente não dá um passo hoje se nós não orarmos ao Senhor primeiro. Porque hoje a nossa vida não é só a nossa vida é do Senhor. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, é tudo do Senhor. Então, irmãos, a nossa dificuldade, a nossa peleja, as nossas lutas, nossas guerras, não são nossas. É do Senhor. Assim, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Assim, eu espero que Deus tenha falado com a igreja, assim como falou comigo. Eu não preciso ficar aqui falando por diversas horas, por diversos minutos. Eu só precisava entregar aquilo a qual o Senhor me deu. E é isso que eu estou fazendo. Então eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho.